A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE, e hoje aqui conosco o Dr. Júlio Vasconcelos, psicólogo, especialista em neuropsicologia, mestre em ciências, doutor em saúde mental e pós-doutorando da UFRJ. E também nosso querido professor aqui do curso de graduação da FRAICE. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado, Luciano. Obrigado, eu agradeço o convite. Tantos títulos aqui, né, Júlio? Vamos saber aí da primeira pergunta, se psicologia realmente foi tua primeira opção. Pois é, a estrada foi longa, mas eu digo sempre que não termina, né? Porque a formação ela é sempre contínua e é isso sempre que eu falo para os meus alunos também. Por incrível que pareça, a psicologia não foi a minha primeira opção, né? Então, eu sempre fui um apaixonado pela área das neurociências, desde os meus 13 anos de idade, né? Algo que tenha te despertado isso aos 13 anos? Não, eu acho que era mesmo curiosidade. Eu sempre tive muita curiosidade pelo que está por vir, pelo mistério, então, o universo. Eu ia fazer física na UERJ. Então, o cérebro, acho que se tem alguma coisa hoje que pode ser comparada, é o universo. Então, isso sempre me instigou. E aí, quando eu fui tentar vestibular, óbvio que, para neuro, a primeira opção era medicina. Só que, para a nossa realidade, né, nem sempre a primeira opção é aquilo que... Era um pouco distante, né? Muito. E aí foi quando eu vi psicologia. E aí, psicologia, eu me deparei com a neuropsicologia. E aquilo me chegou muito. O que é isso, né? Inclusive, e aí eu faço sempre um paralelo e traço um paralelo em relação à formação, de uma forma geral, porque eu acho que isso tem que partir também do aluno, né? Não é só lá fora, né? Então, o aluno, quando chega numa faculdade, ele tem que ter curiosidade em saber o que é, o que ele está fazendo. As disciplinas, né, que estão contidas ali na grade dele, o que ele vai aprender, né? Sim, é verdade. O aluno, quando ele chega na faculdade, né, eu sempre falo que não existe psicologia, né? Isso é um engano. Existem psicologias. E aí ele tem que se dar essa oportunidade de conhecer. Eu fui pelo caminho inverso. Eu estou falando, mas é porque eu dei sorte, porque eu já entrei querendo um assunto, né, que já me instigava. Mas eu me dei a oportunidade também de conhecer outras coisas e que é um mundo fascinante. Abre os horizontes, né? Com certeza. Como é que foi a tua trajetória nessa área, né? Você falou um pouco já da área da psicologia, até chegar à conclusão de que você queria realmente a neuropsicologia. Você falou aí do teu fascínio e tal, mas como é que foi essa trajetória? Eu, na faculdade, eu me deparei logo no primeiro período com neuroanatomia. E aí já entrei dentro de um contexto em que já era o meu desejo, né? E fui monitor durante os 5 anos da faculdade de neuroanatomia, porque era tido como o bicho de 7 cabeças, ninguém queria ser monitor.
E aí... E era tudo que você queria, né? Era tudo que eu queria. Essa é a diferença, isso que foi o diferencial da minha formação, porque eu encontrei excelentes mestres também. E o meu professor de neuroanatomia falou, olha, eu acho que você tem jeito para docência, você tem jeito para pesquisa. Então, desde aquele início ali, que me marcou, eu falei que eu queria seguir essa trajetória, porque eu tive um reforço, eu tive um olhar. Então aquilo me instigou muito. E é aquilo que a gente fala, né, Júlio? O professor, ele já percebe o aluno desde o primeiro período, né? Certeza. Ele já sabe aonde aquele aluno pode chegar. Eu aprendi isso e levo isso comigo até hoje na docência, esses 10 anos de docência. A gente está aqui falando muito de neuropsicologia, mas situa aí o nosso ouvinte qual é o papel da neuropsicologia e o que ele avalia, do neuropsicólogo, na verdade, sim, né? Sim, e o que ele avalia. A neuropsicologia, ela é uma área, né, multi e interdisciplinar, em outras palavras, né? Ela agrega tantos conhecimentos da própria psicologia, com conhecimentos também da neurologia. E ela hoje está dentro de uma grande área que são as neurociências. Então hoje, vem da década de 90 que o cérebro vem sendo explorado desde então. Então muitas áreas surgiram, né, de lá para cá e multidisciplinares, e a neuropsicologia é uma delas. Nós temos a neuropsiquiatria, a neuropsicanálise, né, a neuropsicopedagogia. Então, nossa, é um universo, né? É um universo muito grande e a neuropsicologia é uma especialização da psicologia, é uma área emergente, onde tem papel aí diversas finalidades e não só. As pessoas confundem e acham que o neuropsicólogo ele faz somente testes. Não. Não é a avaliação neuropsicológica, ela se destina a avaliar aspectos cognitivos, né, atenção, memória, linguagem, comportamentais também e aspectos relacionados ao humor. Então ela engloba aquilo que nós somos também, né? Ô, Júlio, o aluno ele passa por uma certa angústia, na verdade, no final da faculdade, né? Sobre que área ele deve seguir. Isso é bem comum de acontecer, né? É muito comum. E eu vejo isso nos alunos, eu falo, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que cortar esse cordão umbilical aí e fazer uma escolha. Essa angústia, ela acontece muito, mas o aluno ele passa por aquilo que a gente chama de Serviço de Psicologia Aplicada, que é o SPA. Então, todo aluno que chega lá no final da faculdade, ele vai ter oportunidade de escolher algumas áreas. Isso é importante, isso é legal, porque ele vai ver mais na praxe, né, aquela área, mas eu sempre digo que a formação mesmo, ela vem aqui fora. Então, psicólogos, psicólogas, todos serão. A questão é competência para exercer o cargo como em qualquer outra profissão. Então, assim, o aluno, ele entra na faculdade, ele acaba que ele não se dá essa oportunidade de conhecer o que a psicologia pode oferecer. E muitos deles acabam se fechando para uma área, e isso é um fator que muitas vezes limita esse aluno a explorar novos horizontes. Como é que é desenvolvido esse trabalho ao longo dos períodos? Você falou aí que tem essa questão aí que vocês trabalham, mas esse aluno que chega, ele já chega muito engessado? Como é que vocês, professores, fazem esse processo de desconstrução? Hoje a gente já tem algumas alternativas, né? Algumas estratégias, como, por exemplo, a recepção dos calouros, onde nessa recepção a gente fala da psicologia, né? Ou das psicologias, explica um pouquinho de como que é esse movimento, de como que é a dinâmica do curso, como que é a grade curricular. Então o aluno ele já vai ter uma noção ali do percurso dele. Tudo é flexível, né? Mas lá na frente ele vai poder fazer a grade dele, escolher as disciplinas que ele vai ter que cursar em cada período. E nisso acho que já dá um alívio, né, para ele, né? Então acho que é importante nesse primeiro momento, essa recepção, né, a gente já passar essa grade curricular, né? Direcionar um pouco essa caminhada, né? A gente vai dar um intervalinho para essa conversa que está muito boa e a gente volta já para o segundo bloco. Até já! Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos agora para o nosso segundo bloco do programa. Hoje eu estou aqui com o Dr. Júlio Vasconcelos, psicólogo. A gente está levando um papo aqui sobre neuropsicologia. Ele já deu bastante explicação aqui do que é.
E, Júlio, você considera que o mercado ele é promissor e ele está em constante expansão? Sim, Luciane. A neuropsicologia ela é uma área emergente, né? Assim que a gente chama, por exemplo, as disciplinas que acabam demandando durante a nossa formação. Então, assim como tem, por exemplo, psicologia do esporte, desastres e catástrofes, a neuropsicologia também pode ser considerada como uma área emergente, né? Como uma área emergente, a gente vê muito espaço ainda, né, para os profissionais. Você contou aqui pra gente no primeiro bloco que lá no teu primeiro período você ainda é monitor de neuroanatomia. Isso. O teu professor já viu em você um professor, isso, né? Então, nessa trajetória, você abraçou a docência superior e a sala de aula acaba que também é uma realização pessoal tua. Como é que é essa troca com o aluno, Júlio? É muito importante, muito gratificante. Por quê? Porque na faculdade também eu tive a oportunidade de lidar com pesquisa. A gente tem os projetos de iniciação científica, então acaba que a gente toma esse gosto também. Porque no contexto clínico a gente vai ter uma ideia lá no final da faculdade. E durante a faculdade, né, no processo da faculdade, nós temos disciplinas que conduzem ou levam o aluno para a área de pesquisa, né? Mas não são todos os alunos, e aí eu tento sempre pescar e buscar algum, mas não são todos os alunos que enveredam por essa área, né, que vão mais para a clínica. E quando eu saí da faculdade, tive essa possibilidade de trabalhar com pesquisa. Quando eu saí, eu já comecei querendo, por exemplo, a docência e entrei numa especialização em neuropsicologia, que depois foi para o mestrado e depois para o doutorado, e cá estou. Então a trajetória está sendo longa, porque eu sempre digo que não termina. A gente tem que ter sempre sede por conhecimento. Por quê? Porque as coisas andam e a gente precisa se atualizar. A gente não pode ficar preso lá atrás, né? Então, é importante. Você hoje é um doutor em saúde mental e o teu pós-doc em que área? Ainda continua. Né? Ainda continua, deu continuidade. Porque a minha área, a ênfase da minha área são acidentes vasculares cerebrais, né? Então, dentro de acidente vascular cerebral, você acaba também em demência, então você acaba pegando essas doenças e fazendo avaliação neuropsicológica. Então, hoje, para dizer a verdade, eu estou paralelo a isso, fazendo um trabalho muito com aprendizagem. Então, eu estou conduzindo também 2 projetos de iniciação científica. Seu dia tem 30 horas. Para professor é isso. Né? Aproveitando esse gancho, conta para o nosso ouvinte como é que é o dia a dia do Júlio profissional. Como você disse, né? Todo o tempo tem que ser otimizado, né? Porque para trabalhar com docência, com pesquisa e clínica, né? Então é complicado. Mas quando a gente ama o que faz, nós conseguimos o tempo, né? A gente faz o tempo. Da clínica eu estava afastado um pouco justamente pelo pós-doutorado, né? Que realmente toma um tempinho para trabalho de campo e tal. E aí, voltando à sua primeira pergunta aí, né? Que eu acho muito interessante de frisar, e eu espero os alunos na FRACE, né, que sigam esse caminho também, a importância de abrir esse leque de possibilidades e mostrar, olha, você tem docência, você tem pesquisa, você tem clínica e você tem esse cardápio para escolher. E quando eu tive essa formação, hoje eu digo, olha, eu tenho escolhas, eu posso fazer... Abre um leque de oportunidades, né, certeza, na vida profissional. A gente falou aí do Júlio profissional, né, mas tem o Júlio aí da vida pessoal, do lazer... E nos bastidores você contou pra gente que você é um apaixonado pela música. Isso. Como é que a música se mistura aí à tua profissão? A música veio antes mesmo da faculdade, durante a faculdade, porque eu comecei também a pagar minha faculdade com música. Então ela sempre me acompanhou. Foi ela que te proporcionou aí estudar, né? Também, né? Porque ninguém consegue também viver bem de música. Mas... eu tocava também na noite, tirava um dinheiro para pagar minha faculdade, me virava de alguma forma lá, dava um jeito para tentar realizar meu sonho, que era terminar um curso de psicologia. E a música me acompanha até hoje. Inclusive, a gente tem uma proposta, Luciana, inclusive para a FRACE também, da gente implantar festivais de talentos, porque o lugar da faculdade não é só realmente a questão de uma disciplina para sair como na formação, não. A gente desperta talentos, exato, né? É produção cultural. Então, falou em cultura, você falou em lugar de faculdade, produção de conhecimento, não só acadêmico, mas também na formação de pessoas. É isso que vocês estão falando, né?
de inclusão social, de transformação de pessoas. Exatamente. Né? Área de ensino, pesquisa e a extensão que se enquadra dentro disso aí que a gente falou. Exato. Vou aproveitar a oportunidade e convidar o nosso ouvinte para o nosso vestibular social, que acontece nos meses de julho e agosto. Mas quem quiser também fazer o vestibular online através do site fraice.edu.br. Júlio, foi muito agradável conversar com você. Para o nosso ouvinte, o Júlio é um professor muito querido aqui da Fraice, é um professor que está contratado há pouco tempo, porque o nosso curso de psicologia é um curso novo, mas é um dos cursos mais procurados aqui da instituição. E eu vou deixar o microfone aberto aí para você agradecer, para você convidar o nosso ouvinte aí para o curso de psicologia. Bom, eu que agradeço o convite, né? É uma honra muito grande, principalmente com a proposta da Fraice, e que nos instigou a esse desafio, né, de implantar esse curso de psicologia, porque a gente acredita no curso de psicologia aqui, e nos alunos que eu tenho aqui também, e deixar, né, esse convite para quem realmente quiser conhecer. Vai ser um prazer e de portas abertas aqui estar recebendo. Obrigado, Júlio. Então, nós voltamos na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da AICE. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241, 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.